E justamente para a gente continuar falando sobre essas ações para a capital paulista, recebemos aqui no Jornal da Manhã o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, bem-vindo ao Jornal da Manhã, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Tiago, Beatriz, bom dia a todos, principalmente aqueles que nos acompanham aqui na Jovem Pan. São muitos assuntos para serem tratados hoje com o senhor. A Beatriz Manfredini já adiantou 2 anúncios, 2 ações importantes previstas para esta segunda-feira. Eu quero começar com essa assinatura que daqui a pouquinho o senhor vai ter que efetivar para dar início a esse contrato de instalação de 20 mil câmeras de reconhecimento facial aqui em São Paulo, na capital paulista. A Bia explicou para a gente que as primeiras 200 câmeras a serem instaladas vão ter como foco o combate à violência e ao tráfico de drogas na região da Cracolândia. Até 2024, a previsão é de que todas essas câmeras tenham sido instaladas. Há uma estimativa, prefeito, de efetividade dessa medida? A Lívia, com certeza, né? A gente acompanhou muitas das experiências que acontecem no Brasil e no mundo. Eu vou pontuar aqui um caso muito concreto, porque assim os telespectadores têm mais precisão do que eu quero passar. No carnaval agora desse ano, Salvador, por exemplo, que já tem essas tipos de câmeras com reconhecimento facial, houveram 77 pessoas que eram procurados pela justiça, pessoas que estavam foragidas da justiça, inclusive criminosos perigosos, foram identificados e presos, né? Para dar um caso concreto agora, 77 só no carnaval em Salvador. Então, a nossa expectativa é de uma grande contribuição da tecnologia para o sistema de segurança. A gente está ampliando muito o número de policiais. Há um mês atrás, eu acrescentei mais 1.000 GCMs na nossa tropa, que já tem 5.850, portanto, passou a 6.850. Agora, 500 entram na academia, portanto, a gente vai, só no nosso mandato, 1.500 GCMs a mais. A nossa operação delegada, Lívia, que é aquela operação onde o policial militar de folga trabalha, e trabalha com farda armado, né? Normalmente, era um convênio com o Estado de 1.400 vagas, a gente passou para 2.800 vagas. Você vai ver hoje a cidade, o centro, com muitos policiais, mas só colocar policial não é o suficiente. A gente precisa aumentar essas ações e a tecnologia não pode ser desconsiderada. Então, nós estamos colocando a questão de tecnologia, que vai ajudar bastante. A gente vai poder delimitar perímetros para saber se as pessoas acessam, vai poder fazer reconhecimento facial, identificação de placas. Você sabe, Lívia, ontem à noite eu conversava com o Paulo Serra, que é o prefeito de Santo André. Ele instalou lá também algumas câmeras. A redução de carros roubados e furtados baixou muito a partir do momento que ele instalou lá esse sistema de monitoramento. Portanto, a gente deve ter aí, com o uso da tecnologia, uma grande redução dos índices de criminalidade. Prefeito, e o outro assunto que a Beatriz já anunciou para a gente em relação à moradia para a população de rua. Depois de muita polêmica em relação às barracas, de que maneira é possível facilitar o acesso para as moradias? A prefeitura bancaria essas moradias? Seria uma parceria com a iniciativa privada? Como é que isso vai funcionar? Olha, Tiago, a gente já faz esse sistema de house fish aqui com as vilas reencontro. A gente já tem 2 vilas reencontro, eu inauguro até o final do mês mais 3 vilas. No Pariuma agora, com 100 unidades habitacionais, são casinhas de 18 metros quadrados, são vilas onde naquele local as pessoas podem ficar por 12 meses, prorrogável por mais 12, ou seja, até 24 meses, com toda a assessoria da Prefeitura de São Paulo, com assistente social, curso profissionalizante, para que essas pessoas possam se reinserir no mercado de trabalho. Queria dar um dado aqui muito importante, Tiago. No ano passado, o Observatório da Ciência Social da Prefeitura de São Paulo identificou que 10.744 pessoas que estavam em situação de rua nos nossos abrigos saíram, conseguiram a sua autonomia, arrumaram emprego, tiveram sua residência. Então, esse sistema a Prefeitura de São Paulo já faz, mas a gente não quer deixar de estar acompanhando tudo aquilo que tem de inovação no mundo. A cidade de São Paulo é sempre vanguarda em todos os aspectos. E existe esse instituto que tem ali 8 grandes cidades participando, então a gente assina hoje a participação para poder fazer um intercâmbio. Aprender, ensinar, trocar experiência, sempre antenado naquilo que tem de inovação com relação a essa questão que é fundamental. Eu vou voltar a falar com a Beatriz Manfredini, que está sempre muito atenta com essas apurações em relação à Prefeitura de São Paulo e claro que ela vai participar dessa entrevista também. Sua pergunta, Bia.
Prefeito, bom dia para o senhor. Ainda sobre a população em situação de rua, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse almoço hoje com o governador Tarcísio de Freitas, vocês que participam aí do comitê que fala sobre Cracolândia, em consequência também sobre moradores de rua, e também queria que o senhor comentasse se o governador Tarcísio de Freitas já conversou com o senhor sobre as escolas rurais, que pretendem aí ser uma espécie de internato, né, para a população em situação de rua, em troca de aulas e de capacitação. A Prefeitura participa disso? A Prefeitura vai colocar também esse programa na capital paulista? Há estudos nesse sentido? Olha, Beatriz, a gente tem feito um esforço enorme, a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado, em todos os aspectos. A gente está o tempo inteiro buscando inovação, não ficar parado, fazendo com que a gente sempre tenha novas opções. O Thiago me perguntava agora sobre essa questão desse convênio que a gente vai assinar, né? Por exemplo, hoje, a cidade de São Paulo, a gente tem vaga para todas as pessoas. Nós temos hoje uma situação de poder defender uma tese de que não é razoável que as pessoas fiquem nas barracas ali, sem um banheiro, sem um vaso, um chuveiro, e que a gente faça da política pública para as pessoas em situação de rua o acolhimento. Hoje, só para a gente ter uma ideia, nós temos 4.000 vagas de hotéis. A gente alugou hotéis inteiros, são 4.000 vagas só em hotéis para acolher pessoas em situação de rua. Na semana passada, terça-feira, por exemplo, com o Governo do Estado, a gente inaugurou um equipamento do lado ali da Catedral da Sé para 50 pessoas, equipamento do Estado, e a Prefeitura envia a demanda. Temos também os nossos abrigos, os CAIs, que é o Centro de Acolhimento Especial, as repúblicas. Eu estou agora até agora, dia 10, se não me engano, aberto para 1.850 vagas nas repúblicas. O que são as repúblicas? São equipamentos que a Prefeitura de São Paulo tem conveniado com entidades para casas, para ficar até 15 pessoas, e aí ele poder ali fazer o seu trabalho, ter cursos e se reinserir no mercado de trabalho, retomar a tua vida. Então, é um trabalho gigantesco que a Prefeitura de São Paulo tem feito e tem contado muito com o apoio do Governo do Estado de São Paulo. Agora, tem muitas tentativas. Só para a gente ter uma ideia, a gente tem os CAIs, Centro de Acolhimento Especial, os abrigos, os hotéis, as repúblicas, o recâmbio. No ano passado, nós fornecemos 1.950 passagens para as pessoas que desejavam voltar para os seus estados e municípios. É um desafio enorme. E lembrando, Beatriz, que eu acabei de relatar aqui, que no ano passado 10.744 pessoas saíram da situação de rua. Agora, a cidade de São Paulo, por ser uma cidade acolhedora, tem um grande desafio. É um desafio enorme. Contei para vocês agora que na terça-feira a gente inaugurou um centro com estado ali para 50 pessoas. Dessas 50, 15 a 20 pessoas vieram de outros locais, vieram de países, inclusive de fora. É enorme. Na quarta-feira a gente acolheu uma família, tinha acabado de chegar de Goiás. Então a gente também tem esse desafio enorme de a gente poder ir atendendo, mas sempre está surgindo demandas. A gente pode ter muito orgulho de ser essa cidade acolhedora, mas aumenta sempre o nosso desafio. Mas a atuação da Prefeitura é o quê? É ofertar acolhimento para todas as pessoas, jamais incentivar que eles fiquem em barracas no meio da rua. Aqui nos estúdios, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, girando agora os nossos comentaristas, pergunta de Amanda Klein. Você, Amanda. Prefeito, bom dia, que bom tê-lo aqui conosco no Jornal da Manhã. Prefeito, eu acho que esses são os principais temas, né, da cidade de São Paulo, entre eles população de rua. Vou avançar um pouquinho pela Cracolândia. Esse tema da população de rua, ele é tão complexo que o senhor enumerou aí uma série de ações da Prefeitura e mesmo assim está muito distante de conseguirmos lidar com essa questão, tanto é que nós, cidadãos paulistanos, atravessamos aqui a cidade todos os dias e nos deparamos com esses moradores de rua. O senhor teve na semana passada em Brasília, junto com outros integrantes da Frente Nacional dos Prefeitos, conversou com o ministro Alexandre de Moraes, que tinha dado 120 dias, 6 meses, para estabelecer um plano, uma política nacional para a população de rua. Quero saber um pouco o que saiu dessa conversa, o que vocês argumentaram com o ministro Alexandre de Moraes e avançar um pouco para o tema também da Cracolândia, porque acho que em muitos momentos esses temas dialogam, né, se conectam, para saber sobre como vocês pretendem enfrentar essa questão. Já foram muitas idas e vindas, né? Mover, o Tarcísio de Freitas falou em tirar da Cracolândia, colocar para o Bom Retiro, isso depois voltou atrás, tem a prisão dos traficantes da região, o senhor já falou sobre internação compulsória, quais são os próximos passos? Olha, Amanda, bom falar contigo. Realmente tem sido uma luta
enorme para a gente poder vencer esse desafio. Só fazer assim um pequeno histórico, Amanda, lembrando que entre 2015 e 2016 eram 4 mil usuários ali da Cracolândia. Hoje a gente tem em torno de 1.000 e poucos. Mas mesmo sendo 1.000 e poucos, ainda é muita gente, gera muito desconforto para quem vive, para quem trabalha ali naquela região, para aquelas próprias pessoas. É muito ruim você ver aquelas pessoas naquela situação terrível na dependência dessa droga que acaba com a vida das pessoas, mas a gente está persistindo muito. A gente está fazendo muito trabalho para poder fazer com que eles tenham um atendimento, um acolhimento, atendimento de saúde. Hoje nós temos mais de 2.000 pessoas em algum equipamento da Prefeitura de São Paulo. A gente, inclusive agora, no CIAT, que é o nosso serviço terapêutico para as pessoas de dependência, a gente está colocando 1.000 vagas, já está funcionando, do POT, que é o Programa Operação Trabalho, para eles poderem trabalhar e fazer cursos profissionalizantes. Eles recebem R$ 1.200 no acompanhamento quando ele passa da etapa, que tem o CIAT 1, 2 ou 3. Quando passa para o 2, onde ele já iniciou um processo de desintoxicação, a gente dá esse auxílio. Além das repúblicas que a gente tem, das comunidades terapêuticas, inauguramos um serviço prolongado de desintoxicação de atendimento, os CAPs, que é o nosso Centro de Atendimento Psicossocial. É um trabalho enorme da Prefeitura e do Governo do Estado, né? O Hub que o Governo do Estado abriu. Agora, tem uma questão, Amanda, que a gente precisa colocar sempre com muita ênfase para quem está aqui nos assistindo. A pesquisa da Unifesp mostra que esses que ficaram 1.000 e poucos, né, acabei falando que eram 4, a gente foi trabalhando, hoje tem 1.000 e poucos, 57%, Amanda, deles estão há mais de 5 anos e 39% há mais de 10 anos. É óbvio que quem está tanto tempo no uso de crack, ele tem uma resistência muito grande de aceitar o tratamento. Então a gente precisa estar evoluindo nessa questão. A gente continua ali insistindo. O trabalho da Polícia Civil, Militar e GCM na prisão de traficantes, o trabalho da Prefeitura de São Paulo Estado com a saúde, a ciência social, fazendo o acolhimento para tratamento médico e a reurbanização dos espaços. A minha ida lá em Brasília com o ministro Alexandre de Moraes foi muito importante. Primeiro que ele nos atender, né? Acho que já é um grande passo o ministro poder abrir ali uma reunião para os prefeitos poder escutar qual que é a nossa impressão sobre a decisão dele. E nós começamos a reunião dizendo o seguinte: olha, ministro, acho que a primeira coisa que a gente queria colocar é que nós estamos à disposição para quando o senhor nos chamar, a gente poder vir aqui e lhe apresentar o que acontece na prática. Porque uma coisa é a gente ter a questão teórica, outra coisa é o dia a dia, Amanda. É a prática, a gente vê o que está acontecendo, é trabalhar com os dados. Eu acabei de dar um dado importante aqui da Unifesp. Evidentemente, a gente tem uma situação aqui em São Paulo diferente de outras regiões, tem suas peculiaridades em cada região. E a questão das pessoas em situação de rua, uma das decisões dele foi com relação à barraca. Eu pude colocar para o ministro Alexandre, que já foi secretário da Prefeitura de São Paulo, foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de que a política correta é do acolhimento e não do incentivo às pessoas ficarem nas barracas, né? Mas foi uma boa conversa, ele escutou, anotou várias questões, a Frente Nacional vai entrar com amigos cures no processo, a gente vai colocar ali as nossas considerações e podermos todos juntos avançar nisso, né? O STF, Prefeitura, Governo Federal, que podia ajudar um pouco, né? A sociedade. É um tema bastante complexo, mas a gente está muito alinhado, todos os prefeitos, no sentido de a gente poder dar uma solução para essa questão. E seguindo com a participação dos comentaristas, agora a pergunta é de Cristiano Beraldo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Beraldo. O asfalto da cidade ficou abandonado por muito tempo e agora os paulistas estão lidando com as obras que estão sendo feitas de recapeamento de várias ruas da cidade, várias vias. Entretanto, naquelas que já estão prontas, a gente nota que há muita ondulação, que não foram corrigidos problemas de nivelamento de bueiros, de tampas diversas que tem pelo asfalto da cidade. E a gente vê que o senhor é um prefeito da cidade mais importante do país, uma das mais importantes do mundo. A gente sabe que esse tipo de trabalho tem uma qualidade que não seria aceita em grandes capitais, seja da América do Norte, da Europa, Oriente Médio, enfim. O senhor não acha que era melhor fazer menos, mas fazer direito, resolvendo problemas como as inúmeras ondulações que a gente tem em diversos bairros? Os carros passam, batem à frente, batem atrás. População de São Paulo, que paga um dos maiores IPVAs do Brasil,
não merecia ter pelo menos o que está sendo feito corrigindo todos esses problemas num trabalho que resulte no asfalto de efetiva qualidade aqui na cidade de São Paulo? Ô, Beraldo, fazer menos jamais. Se a gente falar isso, aí a população vai ficar brava com você, viu? Nós temos 192 milhões de metros quadrados de ruas asfaltadas na cidade de São Paulo, Beraldo. Nós precisaríamos fazer a recomposição, a troca, o recapeamento em 60 milhões de metros quadrados. Por quê? Porque são asfaltos que já estão há muito tempo. E o asfalto é que nem uma lâmpada, um celular, ele tem um tempo de vida, ele vai perdendo aderência, vai ficando suscetível a entrar água e, portanto, vai fazendo os buracos. Eu vou fazer 20 milhões de metros quadrados nessa primeira etapa do governo até o ano que vem. Nós fizemos já 6 milhões de metros quadrados. O que quer dizer isso? Dá para sair daqui até Montevidéu. E até o final do ano que vem vai fazer 20 milhões. Ou seja, dá para a gente ir até Montevidéu, voltar e voltar 2 vezes. Ou pegar Rio Grande do Norte, pegar toda a costa do Brasil até o Rio Grande do Sul. Agora, esse recapeamento que a gente está fazendo, diferente dos que foram anteriormente, que tirava só a capinha, a gente está fazendo, primeiro passo, o PET scan, faz uma análise da base e a gente está fazendo base e subbase, inclusive com a subbase com material 50% reciclado, fazendo todas as ações ali de guia e sarjeta. O que a gente está tendo de problema e é preciso corrigir, estamos trabalhando para isso, são os PVs. O que é o PV? Os postos de visita. Aquelas tampas que ficam das companhias de água, de energia, de gás, né? Porque às vezes ela fica mais baixa. Então a gente está conversando com essas empresas para poder fazer esse nivelamento. Alguns casos aí já estão começando a fazer. Mas o nível do asfalto que a gente tem hoje, Beraldo, eu posso te garantir, é um nível tecnológico muito avançado, que a gente desenvolveu um produto onde ele vai ter uma durabilidade muito maior. Agora tem as questões que você falou realmente de ondulação, que às vezes em algumas situações a gente tem essa situação de ondulação, mas eu preciso andar com esse processo. A gente tinha muito buraco na cidade, é importante a gente poder avançar. Agora eu vou lançar mais uma licitação de 700 milhões para fazer as ruas locais, aquelas ruas dentro dos bairros. Nessa etapa do que a gente está fazendo agora são 2,5 bilhões de reais. Só para a gente ter uma ideia, o último grande programa de recapeamento, o prefeito Bruno Covas fez, eu era vereador na época, a gente votou na Câmara uma autorização para pegar emprestado 500 milhões de reais. Então a gente está fazendo um grande trabalho de recapeamento. Agora ficou muito tempo para trás sem fazer, Beraldo, e aí a gente tem que agora correr contra o tempo. Como ficou muito tempo sem fazer para trás lá a habitação, a gente está correndo agora para fazer um grande programa de habitação. Então tem muitas questões que a cidade, há tempo atrás, não tinha o recurso financeiro. Como a gente hoje tem uma situação financeira da cidade muito bem estruturada, né? Lembrando que a FIT nos classificou como AAA, alto grau de investimento, baixo grau de endividamento, renegociamos a dívida com o governo federal, fizemos uma reforma da Previdência, reestruturamos várias questões dentro da administração e, portanto, isso nos trouxe hoje uma condição muito boa financeira, até porque a gente fez uma série de ações, Beraldo, que a gente trouxe muitas empresas para a cidade de São Paulo, muitas empresas. E isso nos trouxe um maior número de arrecadação e geração de emprego e renda. Mas eu tenho certeza absoluta que o que a gente está fazendo hoje, né, foi muito bem acompanhado pelo Tribunal de Contas, tem todo um estudo técnico, tem uma equipe técnica fantástica lá. Sempre a gente quer fazer mais e melhor, né? Mas você sabe, Beraldo, que eu diria que o inimigo do ótimo o inimigo do bom é o ótimo. Acho que é um avanço, a gente tem que acelerar para poder corrigir esse asfalto. Queria só ressaltar, são 192 milhões de metros quadrados de rua asfaltada, eu precisaria fazer o recap de 60 milhões, vou conseguir fazer de 20. Por que eu não vou fazer mais? Tudo que tinha no mercado eu contratei, de máquinas, de equipamento. Então a gente vai fazer aquilo que é possível, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter, já está tendo hoje, uma outra situação do ponto de vista do asfalto na cidade de São Paulo. Bom, estamos aqui com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, visitando os estúdios do Jornal da Manhã e, na sequência, temos um evento lá na Prefeitura de São Paulo, tratando de vários temas, como as câmeras aqui em São Paulo e também a população de rua que será atendida por moradias. E a nossa repórter Beatriz Manfredini está lá, vai acompanhar todas as informações e trazendo também todas as análises. Beatriz Manfredini, mais uma pergunta para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, você. Prefeito, queria falar um pouquinho agora sobre as eleições do ano que vem, né? O senhor tem se aproximado bastante do ex-presidente Jair Bolsonaro, já disse algumas vezes que
espero poder contar com o apoio dele, que vai ser bom para o senhor. E o governador Tarcísio de Freitas também deve anunciar o apoio para o senhor ainda aí no segundo semestre para essa, então, tentativa de reeleição. E chega agora aqui para mim a informação de que nesse almoço hoje com o governador Tarcísio de Freitas, o senhor também estará, além de com o governador, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria saber um pouco mais sobre esse novo encontro, esse novo almoço entre vocês. Bom, Beatriz, eu só complementava aqui uma resposta que eu acho que é bastante importante, se eu puder, Tiago, muito rapidinho. Por favor. Com relação a essa questão da gente poder hoje ter a Prefeitura de São Paulo com capacidade de investimento. Esse ano a gente vai ter 11,5 bilhões de investimento, ano passado foram 8 bilhões. Só para a gente ter uma ideia qual foi o ano que teve o maior investimento fora esses 2 anos, foi 2020, 4,1 bilhões. E por que isso? De 2021, quando a gente assumiu até agora, vieram para a cidade de São Paulo, mudaram para a cidade de São Paulo 43 mil empresas e abriram novas 341 mil empresas. Portanto, 384 mil empresas novas na cidade de 2021 para cá. E isso fazendo com que a gente tenha a economia forte, vibrante e que a gente possa ter recursos para fazer os investimentos, como eu acabei de contar aqui para vocês. Com relação ao almoço, eu fiz o convite, não sabia que o presidente já estava confirmado. Ótimo, eu tinha combinado com ele que ia apresentar para ele como é que seria o nosso sistema de monitoramento, que eu vou apresentar para o governador Tarcísio, apresentar também para o presidente Jair Bolsonaro. Agora, nós estamos trabalhando numa ação, evidentemente a eleição ainda é no ano que vem, né, Beatriz? Está muito longe isso ainda, as coisas podem ir mudando. Então, a gente fazer uma grande frente, mantendo aqueles partidos que tiveram com a gente na eleição de 2020. O MDB, o PSDB, o PL, né, do presidente Bolsonaro, os republicanos do governador Tarcísio, o Podemos, o PP, enfim, todos esses partidos numa grande frente para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho que a gente está desenvolvendo aí. Agora, nas questões eleitorais, eu não tenho falado, eu nunca pedi o apoio para o Tarcísio, para o presidente Jair Bolsonaro, eu tenho mostrado o meu trabalho e tenho procurado conquistar a confiança deles para que a gente possa manter aí, ter uma grande aliança no ano que vem. A minha ação tem sido essa. Tanto é que tem sido também com o Ciro Nogueira do PP, com a Renata do Podemos, com o Kassab do PSD, enfim, com o nosso querido Eduardo lá do PSDB, enfim, é o que eu tenho feito, procurado mostrar o trabalho e com esse trabalho, né, a gente poder manter todos esses partidos juntos, como foi em 2020. Prefeito, e aproveitando para falar sobre a corrida eleitoral no ano que vem, nesse fim de semana o PT anunciou o apoio ao deputado Boulos para a corrida da Prefeitura de São Paulo. Desde a redemocratização, o PT não vai ter um candidato aqui à Prefeitura de São Paulo. Primeiro, só acredita nisso? E como é que será esse embate no ano que vem? Olha, eu acho que está muito antecipado, né, Tiago? Você vê, eu realmente acompanhei pela imprensa, no sábado já teve esse anúncio oficial do apoio do PT ao possível candidato, o deputado Guilherme Boulos. E a Beatriz me perguntava agora sobre essas questões da eleição do ano que vem. Anteciparam muito esse processo eleitoral, né? Eu estou preocupado aqui em poder fazer o asfalto aí para o Beraldo ver um bom asfalto, podendo fazer um maior programa habitacional, ampliando os equipamentos de saúde, atendendo as comunidades que estão nos bairros e precisam tanto. A gente tem uma alegria muito grande de poder estar no 3º ano consecutivo sem ter nenhuma criança fora da creche nesse país chamado Cidade de São Paulo. Muito trabalho que eu tenho ali no meu dia a dia, né? Você vê, eu acabei de dar aqui um dado fantástico, a quantidade de empresas que veio para a cidade, porque tem segurança jurídica, sabe que eu não vou invadir nunca uma propriedade privada, que eu não vou depedrar nenhuma propriedade, né? Então as pessoas confiam na cidade, confiam na administração para poder empreender aqui, gerar emprego e renda. Você sabe, Tiago, no ano passado, entre admissões e demissões, nós tivemos um saldo positivo de 188 mil empregos. Acho que é isso que tem que ser o meu foco agora, mostrar uma gestão eficiente, que cuida bem do recurso público. E as questões aí eleitorais, a gente vai trazendo as pessoas junto desse processo, mostrando o trabalho. Espero que a gente possa estar todos juntos aí, né? Tanto o presidente Bolsonaro, o Tarcísio, os partidos que eu acabei de citar aqui,
Mas acho que a decisão realmente vai ficar lá para o ano que vem. Agora, já que a gente entrou nesse tema, nessa questão eleitoral, prefeito, nós tivemos uma polêmica surgida no fim de semana com uma entrevista do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ao jornal O Estado de São Paulo, em que ele sugere a criação de um conselho para representar estados e, consequentemente, claro, municípios do Sul e do Sudeste também. E nós tivemos várias narrativas em relação às informações que foram compartilhadas com a imprensa pelo governador. São dois vieses que precisam ser analisados. Ele pode defender a criação de um conselho que garanta a representatividade desses estados e municípios, de forma a trazer benefícios para essa região. E outra coisa é criar um conselho para se fazer frente e quase que um enfrentamento como estados e municípios das regiões Norte e Nordeste. Tivemos essas duas opiniões circulando no fim de semana. Alguns governadores se manifestaram. O senhor, como prefeito da principal cidade do país, qual é o seu posicionamento em relação a isso, prefeito? Olha, Lívia, eu até vi uma postagem do governador Zema explicando um pouco essa fala. Acho que diz ele na postagem dele que foi tirado do contexto. Acho que a gente precisa trabalhar junto o país inteiro, né? Por exemplo, essa minha viagem que a gente teve agora aí para Brasília foi pela Frente Nacional de Prefeitos. Quem que é o nosso presidente? É o Edivaldo, prefeito de Aracaju. A gente tem uma ação muito forte, conjunta com todos os municípios de vários cantos do Brasil. Eu creio que o Zema talvez tenha sido mal interpretado, tanto é que ele fez a sua postagem. E a gente não pode deixar com que um discurso desse acaba gerando aí alguma polêmica. O Brasil é um só. Aqui, ainda mais aqui a cidade de São Paulo, sabe, Lívia? Aqui a gente tem uma alegria enorme, a gente tem gente do Brasil inteiro. São Paulo representa o Brasil todo, né? Eu sempre falo isso. Se você pegar aqui em São Paulo, qualquer lugar que você for, parar num restaurante, vai ter alguém que veio de algum local do Brasil ou tem algum parente, né? De qualquer canto do Brasil. Do Norte, do Sul, da região Norte. Acho que vai se superar uma fala ali mal colocada. O importante é a gente manter a nossa união. Já caminhamos para o fim da entrevista com o prefeito Ricardo Nunes, mas duas perguntinhas ainda. Amanda Klein, sua vez. Eu pedi mais uma perguntinha, prefeito, insistir aqui com a nossa editora-chefe. Prefeito, o senhor falou de eleição ano que vem, todo mundo só pensa nisso. O senhor está disposto a defender as pautas caras à direita? Por exemplo, no governo Tarcísio, agora tivemos o fim dos livros didáticos, depois ele recuou um pouco, temos essa operação escudo da Polícia Militar, das polícias aí no Litoral Norte. Ele fala, ele defende, diz que não houve excessos da polícia, entrarão pautas de costumes, aí o que eles chamam equivocadamente de ideologia de gênero, que na verdade é identidade de gênero. O senhor está disposto a defender todas essas pautas e acha que será uma eleição com caráter nacional? Afinal de contas, se tudo der certo para o seu lado, Bolsonaro será seu padrinho político e Lula será o de Boulos. Amanda, o meu padrinho político sou eu. Eu fui vereador durante 8 anos. Minha trajetória política foi de muita luta. Tenho muita convicção daquilo que eu acredito, né? Tá aí o meu histórico de vida. A gente tem que ter, dentro de uma eleição, evidentemente, um conjunto de pessoas para que a gente possa ter um resultado melhor. Agora, a minha posição sempre foi essa. Eu sou um católico praticante, cristão, defendo a família, defendo os meus princípios. Tem uma relação com o governador Tarcísio muito boa, que acho que transcende a questão da política, vai até para uma questão que a gente criou uma amizade. A questão das pautas, aquilo que eu sempre defendi, Amanda. Não creio que que nós teremos aí uma eleição polarizada, discutindo questões ideológicas. As pessoas que vivem nas cidades, elas querem saber como é que se a criança dela vai ter ali a creche para colocar, se vai ter o equipamento de saúde para ser atendido, como é que está a questão da rua dela, o bairro dela, a capacidade que a cidade tem de poder se manter na vanguarda, gerar emprego e renda, né? Eu queria destacar bastante, a cidade de São Paulo hoje tem uma segurança jurídica, as pessoas confiam de vir para a cidade, sabe do meu comportamento, de respeitar as leis, de não transgredir nenhuma lei. Eu sou empresário, comecei o meu negócio numa salinha de 2x2, cresci de uma forma honesta, fazendo um trabalho
correto. Como vereador, fui um vereador muito atuante, né? Como prefeito, eu tenho me dedicado, dado o máximo de mim. A gente tem tido bons resultados para essa cidade. Evidentemente, uma cidade tão complexa, sempre falta alguma coisa, sempre tem que ter algo mais, a gente sempre tem que buscar melhorar muitas coisas, mas o que a gente está conseguindo fazer do ponto de vista da gestão da cidade tá perceptível aí os avanços que a gente está conseguindo ter, né? Então, eu acho que não vai ser uma eleição que vai discutir direita, esquerda, pautas. Eu acho que a gente vai discutir a cidade, a gente vai discutir quais são os pontos que a população precisa, e eu queria reforçar isso. Segurança jurídica. Essa é uma cidade do desenvolvimento, é uma cidade que se gera emprego e renda. Muita gente do Brasil e do mundo inteiro vieram para cá, ajudaram a construir essa cidade, ainda continuam vindo, buscando sonhos. E é uma cidade que tem que ser para todos, né? Eu governo para todos. Eu tenho muito orgulho, sabe, Amanda, de ter, por exemplo, eu que inaugurei o primeiro centro de atendimento para as pessoas trans. A gente inaugurou centros de acolhida para as pessoas trans. A gente tem feito um trabalho muito forte com relação às ações de combate à violência contra a mulher. Uma ação muito forte no combate ao racismo, né? São Paulo se tornou referência em ações de combate ao racismo. Eu acho que é isso, é cuidar de todo mundo, cuidar de todos. Esse é o meu foco, essa é a minha determinação para poder apresentar no ano que vem para a população. Prefeito, a última pergunta com Cristiano Beraldo. Prefeito, o centro de São Paulo tem praças e parques, tem prédios históricos, tem as linhas de ônibus, de metrô e de trem, tem tudo. Entretanto, o centro está abandonado. A mudança que a prefeitura fez para o centro da cidade também não resolveu o problema. O senhor não acha que falta criatividade para poder tornar o centro atrativo de novo? Não só a questão da Cracolândia, um problema que precisa ser resolvido, mas como levar empresas, profissionais liberais de volta ao centro para dar vitalidade ao centro? Olha, Beraldo, a gente criou o programa Todos pelo Centro, né? Inclusive, tem lá um site oficial da Prefeitura, Todos pelo Centro, inclusive na rede social. Nós fizemos várias ações. Já aprovei na Câmara Municipal o Pio Central, que você incentiva dentro do distrito da Sé, República, a parte da Santa Cecília, incentivos para empreendedores, sem cobrança de outorga, o Revitaliza Centro, o Requalifica Centro, para poder prédios serem retrofitados com isenção fiscal. Nós estamos fazendo várias ações lá, o prefeito Bruno Covas concluiu em Anhangabaú. Hoje nós estamos com obra no Triângulo ali da cidade de São Paulo, que é o Centro Velho, 23 ruas, 63 milhões de investimentos. Vamos fazer agora a licitação para recuperar o quadrilátero da República, são 17 ruas. Muitas empresas estão indo para lá, talvez vocês não tenham a ideia de quantas empresas estão indo ali para o centro, quantos empreendimentos estão sendo desenvolvidos ali, está indo bastante pessoas para lá e morando lá. Várias empresas indo para o centro de São Paulo. Nós estamos tendo uma atividade muito grande do turismo. Na cidade de São Paulo, nós tivemos 33% de crescimento no turismo nos últimos 12 meses. Evidentemente, a gente precisa fazer muita coisa ainda, Beraldo. Ainda tem muitas ações para serem desenvolvidas, mas a gente está tendo hoje já um centro que está caminhando para uma grande revitalização. E o que a gente precisa é que todos nós, você, Beraldo, todos da imprensa, que a gente possa valorizar o nosso centro, mostrar as coisas boas. Essa coisa do negativismo do centro é muito ruim para todos nós, porque acaba espantando as pessoas. A gente está com um centro vivo. Tem um portal, que eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, mas que mostra o que acontece no centro, as atividades, restaurantes, as baladas. Está lotado, as pessoas estão indo para lá. A gente está fazendo muito trabalho junto do governo do estado para ter um centro mais revigorado, mas essas ações já estão acontecendo, elas estão conseguindo evoluir. Que a gente tinha uma questão muito complexa, que era a questão da segurança, que a gente está agora melhorando com o aumento do efetivo, agora com o Smart Sampa. Só para a gente ter uma ideia, Beraldo, ali no Vale do Anhangabaú aconteceu recentemente agora grandes eventos internacionais, o MITA, eu não lembro agora muito desses nomes aí, mas aconteceram 3 grandes eventos lotados, sem nenhum problema de segurança, né? A gente está tendo ali várias ações no Vale do Anhangabaú. Enfim, muitas ações por parte da Prefeitura de São Paulo do ponto de vista de investimento, de requalificação, levando
empresas para lá com incentivos fiscais, inclusive está na Câmara Municipal agora, mais um projeto para a gente poder dar mais incentivo fiscal ainda, redução ainda de impostos para quem fizer os seus empreendimentos no centro de São Paulo. Melhoramos a questão da iluminação. Enfim, é um trabalho conjunto que eu, inclusive, convido a todos, porque não é só a Prefeitura de São Paulo, é a sociedade, né? Todos nós juntos podermos ter um centro mais revigorado, mais bonito ainda do que ele já é. Gostaria de agradecer demais a participação do senhor, prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na manhã desta segunda-feira aqui no Jornal da Manhã. O senhor é sempre muito bem-vindo. Volte mais vezes. Bom trabalho e boa semana. Obrigado, Olívia. Obrigado, Thiago. Obrigado a cada um dos participantes aqui. Uma alegria estar com vocês. Boa semana a todos.